Eu volto a conversar com a Jussara Soares. Jussara, parece repetitivo aqui a gente ficar falando dos prazos, das etapas, mas é fundamental a gente entender isso, até saber se tem alguma previsão de quando será esse julgamento dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Aliados de Jair Bolsonaro criticam, dizem que o Supremo está com pressa para decidir logo isso e ficar longe do período eleitoral de 2026, mas vamos combinar, quanto mais rápida a justiça, melhor. Todo mundo concorda com isso. E quanto mais rápido esse caso, principalmente, ser julgado com todo o direito de defesa, com toda a possibilidade de apresentar os seus argumentos, o ex-presidente Bolsonaro, os demais 33 denunciados, que todos façam isso com clareza e com tempo. Mas o país não pode ficar parado, olhando para trás, vendo esse julgamento de novo, enquanto tantos projetos estão sendo esperados para serem votados no Congresso Nacional. Daí eu pergunto se tem uma previsão lá no Supremo de ter esse julgamento definido. Olha, Márcio, uma data, uma previsão exata não tem, mas há claramente um desejo, né, uma vontade dos ministros do Supremo Tribunal Federal que esse julgamento seja feito e encerrado ainda em 2025. E isso também, além dessa projeção dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, isso também é uma projeção de alguns dos advogados com os quais eu converso. Imagino que até o final do ano ali, esse caso já haja um desfecho para esse julgamento. E aí, por quê? Porque há um temor ali, um receio. O que os ministros do Supremo Tribunal querem é evitar o que eles chamam de uma contaminação política, que esse julgamento contamine o processo eleitoral de 2026. Claro que isso é importante, claro, os bolsonaristas dizem que estão fazendo isso a um passo acelerado para ter uma condenação do ex-presidente, mas fato é que há, sim, uma preocupação, que eles querem encerrar esse caso ainda esse ano para evitar que a pauta de 2026 seja capturada pelo julgamento dessa tentativa de golpe de Estado denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Agora, Márcio, vou trazer para você um outro contexto também, que é o contexto político, para além do que esperar ali do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Fato é que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Ele já foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral em dois casos, naquela reunião de embaixadores lá no Palácio da Alvorada e por aqueles atos no 7 de setembro que ele participou ali em plena campanha, foi visto como uma campanha, então ele foi condenado por abuso de poder político. Bem, Márcio, apesar dele estar inelegível, nesses dois casos, Jair Bolsonaro se coloca ainda como candidato e seu entorno evita falar num sucessor. Porque isso, Márcio, também é um jeito de manter Bolsonaro forte. Porque eles avaliam o seguinte: enquanto o Bolsonaro dá esperança aos seus apoiadores, ele tem força também para se defender diante dessas acusações todas, desse processo que ele vai enfrentar. Então, isso é um ponto importante. Agora, se resolve esse julgamento ainda nesse ano, é preciso também começar a pensar em quem vai ser o candidato da direita para 2026. Claro que tem alguns nomes, a gente vive falando deles aqui, mas há uma percepção nos bastidores que se Bolsonaro condenado, isso aumenta uma pressão para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um nome hoje cotado ali para disputar a presidência em 2026.